Ed Kemper é um assassino em série e necrófilo americano que tirou a vida de 10 pessoas, incluindo membros de sua família, como seus avós paternos e sua mãe. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia e também os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Edmund Kemper III nasceu em Burbank, no sul da Califórnia, no dia 18 de dezembro de 1948. Ele chamava atenção por seu tamanho, com seus 2,6 metros de altura e seu intelecto avançado, possuindo um QI de 145 ainda na adolescência. O garoto também era notavelmente antissocial, o que levou a se tornar cada vez mais solitário. E assim como outros assassinos em séries, Kemper também dissecava animais para saber como eram por dentro. Ele foi apelidado de Co-Ed Killer. Co-Ed era uma abreviação para a instituição educacional, já que a maioria de suas vítimas eram mulheres estudantes universitárias. Na época em que Ed foi preso, a doutora Jimmy Chartrand fazia faculdade de psicologia forense e queria entender o que motivou Ed a começar a realizar esses crimes. Ela conseguiu cerca de 80 horas de entrevistas gravadas e vários anos de troca de correspondência com Ed. Ele relatou que tinha cerca de 7 anos quando seus pais se divorciaram. Sua mãe trabalhava para criar 3 filhos sozinha. Eles moravam em uma casa que tinha um porão e em determinado horário suas irmãs subiam para dormir em seus quartos e ele tinha que descer para o porão e dormir lá sozinho. A mãe dele achava que ele não devia dividir o quarto com as irmãs, então fazia total sentido ele ocupar o porão. Ele declarou em seu depoimento que sentia muito medo na hora de dormir. E foi nesse isolamento noturno no porão que as fantasias dele realmente começaram. Para Ed, essa condição de dormir no porão foi uma crueldade cometida pela mãe, porque aquilo o assustava demais. Já sua mãe o achava esquisito e muito tímido. Na cabeça dela, aquilo ia deixar o menino mais forte, além de proporcionar mais independência. Quando se divorciaram, o seu pai disse que iria passar na casa dele para buscá-lo, mas isso não acontecia. Para Ed, era como se houvesse um buraco vazio na vida dele. E durante esse período, ele ficou fascinado com tudo que tinha a ver com morte e destruição. Em seu relato, ele diz que quando tinha por volta de 8 a 10 anos de idade, ele foi a um show de mágica. Era uma apresentação que ia de cidade em cidade, que incluía um número de guilhotina. Eles pegaram uma moça na plateia e colocaram a cabeça dela embaixo da guilhotina e fingiam que a cabeça havia sido cortada. E todos ficavam horrorizados, mas ele amou e achou aquilo incrível. Quando tinha 14 anos, Ed fugiu da casa de sua mãe porque queria morar com seu pai. O motivo da fuga é porque ele passava o dia inteiro fantasiando o assassinato da mãe e ele não conseguia tirar aquilo da cabeça. Então, quando ele foi morar com o pai, ele descobriu que o pai tinha uma nova vida. Ele tinha se casado com uma mulher linda e tinha um filho com ela, que era da mesma idade que Ed. Ele tentou se encaixar nessa nova família, mesmo estando magoado, porque ele achou que era o filho predileto do pai por ser o único filho homem. Ele idealizou tanto o pai que não percebeu que seu pai e sua madrasta não ficavam confortáveis com ele ali. Edmund era um rapaz fisicamente muito alto e intimidador. Tinha um olhar estranho e ficava encarando as pessoas com um olhar vazio. Isso fazia com que as pessoas ficassem nervosas, principalmente sua madrasta. Então ela pressionou o pai de Ed, falando que ele não poderia morar ali. Finalmente, o pai o levou para a fazenda de 7 hectares dos avós. No início, ele acreditou que eles estavam na casa dos avós para fazer uma visita de final de ano. Só que quando o pai dele foi embora, ele disse que Ed não poderia ir junto e que ele passaria a morar ali com os avós. E então, mais uma vez, ele se sentiu abandonado e vazio. Com 15 anos, depois de ser largado com seus avós, ele ficou furioso com todos de sua família porque tinham o rejeitado. Seu avô o ensinou a caçar, primeiro com uma arma de chumbinho e depois com um rifle calibre 22.
Já a sua avó era muito autoritária, como sua mãe, e ela não confiava nele. Ed não gostava de receber ordens dela o tempo todo, e por isso ele passava a maior parte de seu tempo dentro do quarto. Às vezes ele ia para a edícula e imaginava que sua avó estava lá dentro e começava a atirar. E assim, as suas fantasias começaram a ficar mais doentias e cruéis. E em seu relato, ele chegou a comentar que sua maior fantasia quando tinha 15 anos era ter cabeças de mulheres igual ele viu naquele número de mágica. E foi nessa idade que ele cometeu o seu primeiro assassinato. No dia 24 de agosto de 1964, o seu avô foi em um mercadinho perto de casa fazer compras e sua avó ficou na sala digitando um artigo para um jornal local. Ed saiu do quarto e pegou sua espingarda. Sua avó viu e falou para ele não ir matar passarinhos. Ele disse que não aguentava mais ouvir as piadinhas de sua avó e foi ali que tudo ficou preto. Ele disse que parecia uma cena de filme de terror. Ele pegou o rifle, mirou na nuca de sua avó e disparou. A raiva era tão grande que ele atirou mais 2 vezes. Depois arrastou o corpo dela até o quarto e, mesmo tendo certeza que ela já estava morta, ele começou a esfaqueá-la várias vezes e só parou porque a faca quebrou. Quando o avô dele chegou, não deu nem tempo de entrar em casa. Ed atirou nele ainda na entrada da garagem. E foi nesse momento que caiu a ficha do que ele havia feito. Então ele entrou em pânico e ligou para sua mãe para falar que havia tirado a vida de seus avós. Então, com 15 anos, Ed Kemper é preso pelo assassinato de seus avós. Na prisão, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e foi internado em um hospital psiquiátrico para adultos, o Hospital Estadual Atascadero. Lá, a sua inteligência foi bem útil. Além de se tornar um dos pacientes preferidos de todos, Kemper virou assistente de seu psicólogo. A amizade lhe rendeu acesso antecipado ao exame que deveria realizar para provar que estava curado e assim conseguir o aval para viver em sociedade. Ele decorou todas as respostas do teste e gabaritou a prova, e os médicos disseram que ele estava curado. Então, com 22 anos, ele recebeu liberdade condicional após 5 anos de pena e ainda garantiu que sua ficha fosse arquivada. De lá, ele foi mandado para morar com sua mãe. Ed, que já era uma pessoa antissocial, passou a ter ainda mais dificuldade depois que saiu do hospital psiquiátrico. Então, para driblar esse comportamento, ele passou a frequentar bares, mas o comportamento dos jovens o incomodava. E nessas saídas noturnas, ele costumava ficar de olho em jovens que pediam carona. Lembrando que isso era muito comum naquela época, e essa cidade em especial era muito segura. Então, ele se aproveitou disso para atrair mulheres para o seu carro. Depois as levavam para uma área isolada, onde tirava a vida delas, e depois levava seus corpos para sua casa, onde arrancava as cabeças, desmembrava e abusava dos corpos já sem vida. Entre maio de 1972 e fevereiro de 1973, ele alegou ter tirado a vida de 6 garotas de maneiras diferentes, ou esfaqueando ou estrangulando. Em alguns casos, ele arrancava e cometia abusos com as cabeças das mulheres. E ele contou que costumava fazer isso após brigas ou atitudes autoritárias de sua mãe. Então ele desestressava quando saía para caçar. Em um dos casos, ele afirma que enterrou o corpo no jardim de sua casa, voltado para a janela do quarto de sua mãe, porque ela gostava de ter um olhar superior sobre os outros. O fim da temporada de assassinatos de Kemper veio no dia 23 de abril de 1973, quando sua mãe, Clarnell, voltou de uma festa e o jovem a encontrou em seu quarto. Ele esperou a mãe dormir para golpeá-la até a morte com um martelo. Depois ele a decapitou e abusou de sua cabeça decepada, antes de colocá-la em uma prateleira e usá-la como alvo para jogar dardos. Então ele convidou a melhor amiga de sua mãe para ir até a sua casa fazer uma visita. Foi aí que o jovem matou a mulher, roubou seu carro e fugiu. No dia 24 de abril, Ed ligou para a delegacia e se identificou como Ed Kemper. Então ele disse que matou a mãe e a colega dela na casa onde ele morava junto com sua mãe. O policial perguntou onde ele estava. Ed informou que estava no Colorado. Então o policial entrou em contato com a polícia do Colorado e pediu para que alguém fosse até lá para prendê-lo.
Enquanto Ed estava preso, a polícia de Santa Cruz fez buscas em sua residência. O investigador que foi até a casa disse que nunca entrou em uma casa tão limpa quanto aquela e que ele só sabia que tinha algo de errado por causa do cheiro. Eles encontraram o corpo da mãe de Ed no fundo de um closet e o corpo estava limpo. E o corpo da amiga de sua mãe estava jogado perto do closet. Quando o grupo de policiais de Santa Cruz foram interrogar Ed, ele confessou ter matado as 6 universitárias desaparecidas, mais a mãe e a amiga dela, totalizando 8 pessoas. Quando puxaram a ficha dele, os policiais ficaram horrorizados, porque viram que ele havia matado pela primeira vez com apenas 15 anos, e que não haviam sido 8 pessoas, e sim 10 no total. Foi ali que eles perceberam o tipo de pessoa que estavam lidando. Depois de ser preso, Ed Kemper se tornou uma fonte importante de informações para o FBI. E isso chegou a ser retratado em um episódio de Mindhunter. Seus depoimentos foram essenciais para desenvolver o método que é utilizado até hoje para identificar serial killers. Kemper se mostrou arrependido por ter tirado a vida das jovens e colocou a culpa em sua mãe. Ao se entregar para a polícia, ele fez questão de ressaltar que só estava sendo preso porque decidiu se entregar, senão ele não teria sido descoberto. Quando perguntado sobre o motivo disso tudo, ele afirmou que a cada assassinato ele tentava aperfeiçoar a fantasia, até que o propósito original se foi, que no caso, o único objetivo dele desde o início era matar a sua mãe. No dia 8 de novembro de 1973, Ed Kemper foi condenado a 8 penas de prisão perpétua pelos 8 assassinatos. Ele ainda está vivo e hoje tem 74 anos e vive em uma prisão no estado da Califórnia. E no ano de 2024, ele vai ter a oportunidade de tentar pedir para cumprir o restante da pena no regime semiaberto. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia. E caso tenha alguma indicação de caso que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários também. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!